Bom dia, muito obrigado ao Carlos Leite, em primeiro lugar, pelo convite que me formulou. Muito obrigado a vocês pela presença e eu prometo que não vou ameaçá-los com nenhuma palestra acadêmica, não. Eu queria apresentar algumas constatações, propor alguns assuntos para reflexão e, o mais rápido possível, passar para perguntas e respostas, porque aí vocês me situam no campo de interesses que vocês têm. Nós temos muita coisa em comum, mas vocês têm, certamente, problemas específicos que merecem ser debatidos. O que eu prometo a vocês é absoluta franqueza. Eu não aceito nenhum convite para falar se eu não posso ou não pretendo dizer a verdade. Eu vou dizer, não é a minha verdade, como nenhuma outra não é absoluta. Eu tolero não, convivo muito bem com a divergência e acho que isso faz falta ao Brasil. Um país dividido num fla-flu político não tem um futuro muito luminoso. Nós precisamos acabar com isso e aprender que, na democracia, o convívio dos contrários é normal. É como torcedor de futebol. Eu sou palmeirense, convivo muito bem com todos os corintianos. Não sei essa turma da torcida organizada, que é caso de polícia, de todos os lados. Da mesma forma, eu não tenho problema nenhum em me relacionar pessoalmente com quem diverge de mim. O Brasil não está entendendo isso, não, porque é uma distorção que foi criada e alimentada pelo PT e, sobretudo, pelo ex-presidente Lula. Essa história do nós e eles não tem nada pior para um país do que fazer esse tipo de divisão, sobretudo com um sujeito indeterminado. Quem são os eles? Os eles a que o Lula se refere com tanta frequência? Não sei. São os banqueiros? Não. Prosperaram paborro no governo Lula. São os empresários? Os empresários malandros ganharam muito dinheiro com o governo Lula, como vocês sabem melhor que eu. Quem? Os ricos. O Lula é um homem rico. Então, esse negócio de eles, assim, pobre contra rico, não. A herança dos 13 milhões, caminhando para 14 milhões de desempregados, esse legado é parte da verdadeira herança maldita, que foi essa que caiu no colo do Temer, que ajudou a ampliar essa herança. Como vice-presidente e agora como presidente, que nós, para usar a linguagem de que o Lula gosta, nós herdamos deles. Eu não votei no Temer. Votou no Temer quem votou no Lula e votou na Dilma. Mas o PT, como sempre, com uma oposição, contando sempre com a covardia dos partidos que por 13 anos nunca se opuseram de verdade, hoje sabemos por quê. Ao governo petista, e são eles. Não pode. Esse eles não abrange o Temer. O Temer é a criação do Lula. Então, vamos estabelecer claramente essa diferença. Todos nós aqui, os brasileiros que produzem como vocês, e eu gosto de conversar com quem produz, né? O Brasil é feito por vocês, desfeito pelo governo. Quanto menos governo, vocês sabem disso muito melhor que eu, melhor a vida de vocês. Se o governo dormisse mais, o Brasil progrediria também bem mais, porque o país funciona melhor, como sabemos, enquanto o governo dorme ou está longe. Se o presidente viaja, não faz a menor falta, vai dizer bobagem no exterior. E eles não ouvem quem entende. Eu tenho certeza de que ninguém aqui se considera atendido pelo governo. Ninguém. E por que isso acontece? Porque nós fazemos parte de um eleitorado que inclui 94% de brasileiros que não se consideram representados pelo Congresso, no Congresso, que eles elegeram, de certa forma, mas não se consideram representados, e isso é fato.
Ninguém, o Congresso hoje não representa ninguém, não é formado por representantes do povo. Pelas distorções da metodologia eleitoral, que a reforma política pode até agravar, não é que vai deixar do mesmo jeito, pode piorar um pouco. Mas eu estou me precipitando, porque eu quero passar logo para a área de perguntas e respostas, então vamos lá. O tema da palestra pode parecer otimista demais, e não é, para quem só lê, para numa leitura superficial. Eu trago aqui, em defesa dessa tese, que a era da impunidade acabou no Brasil, graças à Lava Jato, eu trago números. Ontem, num seminário promovido pela Jovem Pan, eu tive o prazer e o privilégio de conversar com o juiz Sérgio Moro. Quando eu me refiro à Lava Jato, convém fazer essa distinção, eu estou falando da Lava Jato de Curitiba, a verdadeira, não essa caricatura liderada em Brasília pelo procurador Rodrigo Janot, que conseguiu criar, em parceria com o ministro Edson Fachin e com o Joesley Batista, eles criaram a meia delação premiadíssima. O sujeito vai, conta uma parte dos muitíssimos crimes que cometeu, revela os nomes de alguns comparsas e omite o que convém. O Joesley Batista, vocês aqui, que conhecem o BNDES, sabem que ele é um fruto de empréstimos criminosos do BNDES. Ele é o fruto de favorecimentos ilegais do governo, mas nunca conversou com o Lula sobre isso, nunca falou com a Dilma. No BNDES, as conversas dele, segundo o próprio Joesley, foram sempre republicanas, que é uma palavrinha detestável, não quer dizer nada. Republicano é tudo que acontece na República. Enquanto o Brasil não voltar a ser monarquia, tudo aqui é republicano. Esta reunião, por exemplo. Eu quero saber se está dentro da lei ou se viola a lei. Agora, não, ele nunca conversou com o Luciano Coutinho, aí depois ele deixa escapar. Bastava falar com o Mantega. Quem tem o Mantega não precisa conversar, então, quer dizer, o Mantega teria vida própria. O Mantega é incapaz de ser a voz dominante da própria casa. E aí vai mandar da imprensa, isso aqui merece empréstimo, sem avisar o presidente da República. Alguém aqui acredita? Então, esse tipo de piada precisa acabar na própria Lava Jato de Brasília. Aquilo não é, eu falo de Curitiba. Em Curitiba, eu vou traduzir em números o resultado de 3 anos de trabalho de saneamento do Brasil, feito pelo juiz Sérgio Moro, pela Força Tarefa de Procuradores Federais e pela Polícia Federal, agora emagrecida espertamente pelo governo. Tem menos policiais federais trabalhando na Lava Jato. De qualquer maneira, como falou ontem também no mesmo seminário a ministra Carmen Lúcia, a Lava Jato é imparável. Quem sonha com o fim da Lava Jato pode se preparar, porque vai acordar com um pesadelo. Mudou o Brasil e mudou por quê? Desde março de 2014, quando a Lava Jato começou a sua fase mais aguda, foram cumpridos 844 mandados de busca e apreensão. Houve 210 conduções coercitivas, incluindo a do ex-presidente Lula, 97 prisões preventivas, 104 prisões temporárias, 6 prisões em flagrante, 158 acordos de delação, como chama equivocadamente a imprensa, é colaboração com a justiça, de delação premiada com pessoas físicas, 10 acordos de leniência, alguns precisam ser revistos porque são muito brandos, 65 acusações criminais foram formuladas contra 277 pessoas. 157 réus já foram condenados, apenas que somam 1.563 anos, 7 meses e 5 dias de prisão. O dinheiro que deve ser ressarcido
aos cofres públicos, que é exigido, onde essa quantia já é exigida pela Lava Jato, soma 38 bilhões e 100 milhões de reais. É o tamanho do buraco reconhecido ontem pelo governo no orçamento. E os crimes já denunciados somam 6 bilhões e 400 milhões em propina. Aqui não está incluído esse tal Fundo de Financiamento da Democracia, que é o nome debochado, né, desse fundo criado pelos deputados e senadores para que nós paguemos a campanha eleitoral deles. Esses números da Lava Jato mostram que o Brasil começou a mudar, porque nada disso ocorreria, segundo o próprio Sérgio Moro, sem o apoio do povo. Eu acho que o povo brasileiro tem uma enorme dificuldade para se manifestar sobre ideias. Se manifesta muito mais quando a palavra de ordem alcança uma pessoa. Fora Dilma, fora não sei o quê, pelo impeachment de Dilma e tal, isso funciona. Fora Temer não funcionou porque também ninguém é bobo, né? Eles estão querendo transformar em golpista o vice que elegeram. E que assumiu o cargo porque assim a Constituição impõe. Eu aceitei a posse do Temer porque está dito na Constituição que, no impedimento do titular, o substituto imediato assume. Da mesma forma que eu teria de admitir a posse de Rodrigo Maia, caso o cargo ficasse vago, mesmo sabendo que ele duraria pouco, porque na Odebrecht ele é muito mais conhecido pelo codinome com que aparece no departamento de propinas. Ele é o Botafogo. Mas eu acho muito criativo esse pessoal da Odebrecht quanto a nomes. Tão criativo quanto quem bota nome aí nas operações da Polícia Federal. Eles conseguem até tratar com algum humor. Agora, Botafogo, o Lula já foi chamado de... Quer dizer, a última preocupação deles é ocultar mesmo o nome, porque chamar o Lula de Brahma e amigo, com maiúsculo, é uma piada com a gente, né? Isso aí não é nenhum mistério para quem quer saber de quem se trata. E a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, coxa ou amante. Não são codinomes que melhoram a biografia de um político. No entanto, eles estão aí desafiando o povo brasileiro que não confia neles e, na mesma proporção, em torno de 90%, apoia, sim, a Lava Jato, que não vai parar. E, espantosamente, no Roda Viva da última segunda-feira, os próprios, os que conhecem o Congresso, como o deputado Vicente Cândido, do PT, que é o relator da reforma política, e o ex-senador José Aníbal, que também foi deputado federal, que é do PSDB, eles reconheceram o seguinte: o Congresso está de costas para o povo, o que não costumava acontecer, porque nada é mais agudo que o instinto de sobrevivência de um político às vésperas de um ano eleitoral. Isso mostra também, isso também é efeito da Lava Jato. Eles estão apavorados com a possível perda do direito ao foro privilegiado, que também, segundo o Sérgio Moro, viola o princípio constitucional segundo o qual todos são iguais perante a lei. Por que eles têm foro privilegiado e nós não temos? É porque eles sabem que o Supremo trata com muita brandura os bandidos de estimação e que as coisas demoram bastante e que quanto mais recurso, melhor. Por isso é que o próprio Supremo conspira para que agora só possa ser preso algum réu condenado em primeira instância, condenado a uma temporada na cadeia. Eles querem agora, os ministros liderados aí pelo Gilmar Mendes, querem que isso só ocorra depois de a terceira instância confirmar a sentença. A segunda basta, senão fecha a primeira instância, começa direto pela segunda. Isso é um absurdo.
Foi isso que permitiu, por exemplo, ao jornalista Pimenta Neves, assassino confesso da ex-namorada, ficar 10 anos vivendo em liberdade, graças a recursos sucessivos e impertinentes, e está aí, já está em liberdade, porque chegou a uma determinada idade, como o Abdelmaci, né? Aí ficam doentes e tal, e o pessoal acha que a pena é para recuperar a pessoa. Não, não é isso, não. Tanto que, se fosse assim, não deveria ser aplicada a bandidos irrecuperáveis. Vai logo ali, resolve de outra maneira. E não poderia ser aplicada, por exemplo, a criminosos passionais, que, segundo todas as pesquisas a respeito, nunca reincidiram. Não há casos de criminosos passionais que matam a mulher pela segunda vez, por exemplo, por ciúme. Então, não precisa condenar. Pena é castigo, pena é exemplo. Alguém é condenado à cadeia para que os outros saibam que a cadeia vale para todos, como começou a valer agora. E o brasileiro, nessa hora, ele é descrente, para mim, inexplicavelmente, porque ele diz, não aconteceu nada, ainda não prenderam o Lula. Então, o Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão, e essa sentença será ratificada pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Pode assinar, eu aposto, volto aqui daqui a algum tempo e me cobrem. E é o primeiro de 6 processos, será condenado por outros. Esse é o menos grave. É o que tem menos provas materiais, e tem. E menos evidências contundentes. Essas tem também, mas o sítio, que vem aí, o sítio de Atibaia, alguém pode acreditar na absolvição, aí tem que acreditar que o sítio é do Lula. E o Lula, como dizem os policiais, e todos os outros assaltantes dos cofres da Petrobras, eles são muito inventivos na hora de roubar e são péssimos na montagem de álibi. Quem assiste aqui qualquer série americana sabe que um filme qualquer, que tudo está no cinema, como dizia um amigo meu, olha, está tudo no cinema, vai lá que você vê como deve se proceder para escapar da cadeia ou para ir mais cedo para ela, também isso. Então, você pega na série, lá a polícia investiga mesmo, como começaram a investigar aqui, os policiais. Mas a gente vê que o criminoso, parte do plano criminoso é a montagem do álibi, você tem que ter um pretexto. Vai lá, passa a noite, manda matar alguém, passa a noite com a mãe, com a irmã, tem que ter alguém para dizer isso. Não. O Lula, por exemplo, foi só, ele disse que o sítio não é dele, portanto, vamos tentar acreditar que pertence mesmo ao filho do Jacob Ittar. Esse rapaz é o amigo mais generoso do mundo, ou o mais castigado pelo amigo que ele homenageia, porque ele nunca foi ao sítio dele. Enquanto o Lula esteve lá, o Lula foi 111 vezes em fim de semana, acompanhado pela polícia, pelos agentes da Polícia Federal que cuidam da segurança de ex-presidente. Então, foi oficial. E a casa, vocês têm algum amigo que deixa vocês, por exemplo, usarem o sítio tantas vezes e, além disso, permite que vocês decorem a casa com fotografias da família de vocês? Tem isso, não? Pois bem, no sítio, eu vi as fotos, está lá, do lado da cama do casal, está lá a foto do Lula, da Marisa Letícia, dos filhos e tal. Na sala, foto de nora, neto, tá? Não tem uma única foto do Bittar. Quer dizer, vai ser generoso assim comigo. Eu queria ter um amigo assim, nem irmão faz isso, eu me dou muito bem com os meus irmãos. Então, quem acreditar na inocência do Lula tem o dever de homenagear o Bittar pela generosidade, né? A gente tem que oferecer, nesses programas de rádio, de fim de tarde, tem que oferecer aquela música Amigos, do Roberto Carlos, para ele, porque é uma figura maravilhosa. E como comentou comigo um dos procuradores da Lava Jato, falou assim, esse rapaz devia pelo menos começar a frequentar o sítio que é dele, depois que o Lula foi proibido, pelas circunstâncias, de aparecer por lá. Não foi mais, o sítio está abandonado.
aquelas barquinhos com cisnes, o formato de cisne, está tudo lá. Ninguém mais vai. E o Lula, tudo bem, quer dizer, ele está conseguindo montar a única imobiliária do mundo que trabalha sem escrituras. Ninguém tem. Ninguém tem. Quem fez o contrato com o Bitar tal, foi o amigo Roberto Teixeira, que esse é um craque, né? Quem contratar o Roberto Teixeira aqui, como advogado, não precisa nem de julgamento. A polícia pode pegar e prender. No dia que eu procurar o Roberto Teixeira, podem me prender. Roberto Teixeira, esses outros do Instituto Lula, eu digo sempre que, dependendo do advogado, para economizar dinheiro, não precisa de júri. O advogado dele por exemplo, antes de morrer, eu falava isso e dizia para ele, Márcio Tomás Bastos, qual é o advogado dele? Márcio Tomás Bastos, eu, se fosse juiz, prende, depois a gente vê aí qual é a pena, pode prender. Porque quem é que vai gastar tanto dinheiro com o advogado se ele é inocente? Vai e prova que é inocente. Aí diz, a prova pertence ao acusador. Isso é conversa de quem não tem prova da inocência. Eu, se fosse acusado de ter um sítio, não teria a menor dificuldade, contrataria um estagiário para me defender, porque eu não tenho sítio. Não, ele precisa de uma tropa provocando o juiz para fazer isso. Só que ele teve o azar de encontrar um juiz que cumpre a lei. É isso. O Sérgio Moro, ontem, ele foi ovacionado no seminário e ele continua a espantar-se com isso, disse claramente que não passa pela cabeça essa história de ser candidato à presidência ou a qualquer outro cargo. Ele é juiz e sabe das limitações dele. E ele fica espantado com a reação. Eu até comentei com ele na saída, eu falei, olha só como o brasileiro exige pouco. O senhor se transforma em herói nacional por ter feito o que todo juiz deve fazer, cumprir a lei. Seja quem for o réu, seja qual for a conta bancária do réu, seja qual for o grau de influência, é assim que um juiz precisa atuar. Faz o que determina a lei. Antes, os jovens juízes queriam ser o Nelson Hungria, né, o grande jurista que era ministro do Supremo. Hoje, todo mundo quer ser quem? O Sérgio Moro. E isso é muito bom. E é isso que está fazendo com que surjam pelo país vários Moros. O Moro não vai julgar todos os processos do Lula. E o Lula será condenado em todos porque cometeu o crime. E como os outros. Quando eu me refiro ao Lula, eu estou falando da Dilma, eu estou falando do Temer, eu estou falando de todos os culpados, porque o Brasil aprendeu que é hora de revogar a segunda parte daquela frase que a gente cinicamente repetia. Não, no Brasil todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros. Essa ressalva já foi revogada. Como mostra, eu me perdi, me alonguei demais no caso do Lula, mas eu estava falando do ceticismo crônico do brasileiro. Não, mas não prenderam o Lula. Meu Deus do céu, está preso há um tempão o maior empreiteiro do Brasil, Marcelo Odebrecht. Nós temos presos 2 ex-tesoureiros do PT, um ex-ministro da Fazenda e ex-chefe da Casa Civil, um ex-presidente da Câmara, 2 ex-tesoureiros do PT, ex-deputados federais, está tudo. Um governador do Rio, né, campeão de inquéritos, processos, e a turma do foro privilegiado está sem dormir há alguns meses, porque isso vai acabar. Vai acabar. E acabaria mais cedo se o povo brasileiro, como eu vinha dizendo há pouco, se mobilizasse também por causas. Não é possível o povo simplesmente, os brasileiros criticarem só pela internet, e ali a oposição é dura, só pela internet a criação desse fundo de 3 bilhões e 600 milhões que nós teremos de financiar, quando o governo está aí, catando migalhas para cumprir uma meta que é um rombo, só no Brasil. O Brasil tinha uma presidente que não tinha metas, como ela explicou no discurso famoso, só que quando chegava a meta, dobrava a meta.
Nós ainda estamos tentando entender o que disse o neurônio solitário que habita a cabeça da Dilma Rousseff, quando vem o outro que persegue um rombo. E persegue um rombo porque é um governo que nasceu esquizofrênico. Ele tem uma parte saudável na cabeça, que é a equipe econômica. Lá eles tentam fazer a coisa direito. Eu trabalhei no Bank Boston, eu fui vice-presidente do Henrique Meirelles. É um homem sábio, ele entende de economia, ele sabe o que deve fazer. Só que ele também foi picado pela mosca azul, ele pensa que pode ser presidente pelo sucesso da política econômica, como foi o Fernando Henrique, com o Plano Real, mas aí ele começa a fazer concessões que vão cair sobre os ombros dele, porque tem a equipe econômica saudável e uma equipe política formada por cafajestes, que se mostram cafajestes há muito tempo. Quando eu falava do parentesco mais do que próximo entre os governos da Dilma e do Temer, eu pensava nesses ministros. O Eliseu Padilha foi ministro da Dilma. O Henrique Eduardo Alves foi ministro do Turismo, da Dilma e do Temer. Está preso também. Você tem o Sérgio Cabral, ele era amigo de todos, né, até do PT, porque aquele deputado, o Cândido, aquele deputado paulista, me escapa o sobrenome, que é italiano, muito engraçado, que ele mandou aquele bilhete mandou o recado pelo WhatsApp, assim, para o Sérgio Cabral. Cândido Vacareza, era líder do PT. O recado dizia assim, uma bonita declaração de afeto e amizade. Assim, Sérgio estava sendo alvo de alguma ameaça lá na Câmara, formado por grupos de deputados. Sérgio, você é teu, não, você é nosso e nós somos teu. O sujeito agride de uma vez só o português, a lei, a decência, tudo de uma vez, com esses recados. Esses caras não precisam mais do que o espaço que o Twitter dá para mostrar que são ignorantes e malandros. Como eles são muito ruins de álibi, estão indo em fila para a cadeia. Agora, eu não entendo por que o Temer... Agora, até entendo, depois da delação aí do Joesley, que foi uma delação absurda, mas, de qualquer forma, revelou algumas verdades aí muito importantes, o Temer, ele não podia deixar de ser refém dessa turma, porque é parte deles, parte do bando. Ingenuamente, eu sou um homem de boa fé, eu acredito nas pessoas até que eu percebo que as pessoas não são exatamente como eu imaginava. Aliás, tem uma frase do Milor Fernandes que a gente deve seguir, porque ela é muito sábia. Ele diz, pô, como eu gosto das pessoas que eu não conheço direito. E é isso mesmo. Aí isso acontece até em casamento. A gente vai conhecendo direito a mulher e vai... Pô, podia escovar o dente de maneira diferente, ou em outra pia. Essas coisinhas acontecem em qualquer lugar. Então, eu tendo a ver a pessoa com bons olhos. Tomara, porque o Brasil precisa de gente honesta, senão a gente se mata, né? De pessimismo. O Temer fez uma reunião com jornalistas, isso aí nunca foi divulgado, vou contar aqui. Primeiros dias de governo, como presidente efetivo, ele pediu que algumas pessoas, que o Bruno Barreto, aquele cineasta, reunisse alguns jornalistas independentes ou pessoas confiáveis e tal, para falar o que ele devia fazer. Ele queria ouvir essas pessoas. Eu participei dessa reunião, tinha mais umas 10 pessoas. Regina Duarte, por exemplo, que é uma mulher de bem, foi lá para dizer. Eu e a Regina Duarte dissemos a mesma coisa. Eu disse assim, presidente, o senhor precisa contar como é que está o Brasil cuja chefia de governo o senhor assumiu. Porque daqui a pouco o PT vai acusá-lo de ter produzido isso aí. E se eles atribuem ao Joaquim Levy os erros da Dilma, foi ele o criador da imensidão de desempregados na cabeça do PT, né, que é sempre malandra. Né? Daqui a pouco eles vão acusar o senhor
de ter produzido aí essa multidão de desempregados, de ter acabado com a política social vitoriosa dos governos anteriores. E aí ele disse assim, não, eu não quero falar do passado, não. A gente tem de olhar para frente. Então, eu quero ver o futuro e tal. Claro, se ele olhasse o passado, ele veria o próprio prontuário, que começou a ser revelado. E eu demorei a perceber isso aí. Jornalista não é tão esperto, não. E jornalista, quando faz análise, aí geralmente erra. O jornalismo brasileiro devia ser mais informativo e menos analítico. Se vocês acreditassem em análise, se vocês confiarem em análise e previsões de jornalistas, vocês não chamem o Dória de prefeito, por exemplo. Ele não é. Porque ele não tinha a menor chance nos jornais. Como agora. Agora também não tem chance. Está brigando com o Alckmin, então não acredito em nada disso. O candidato com mais chance é o que o partido indica. Ponto final. O resto é conversa. Briga aqui, briga ali e tal. Isso aí só existe nos jornais. Eles se entendem. Bom, com esse governo, o que fazer? É preparar a eleição de 2018. Sinto muito. Eu acho que o Brasil ele não vai piorar economicamente graças a pessoas como vocês. Pessoas como vocês. Eu não digo isso para ser gentil, não. Eu repito isso no Simproquim, onde eu sou sócio honorário já, graças ao Nelson, que me levou várias vezes lá, e ao meu querido Abdala, que se foi mais cedo, mas eu falo isso na Fiesp e falo o que eu vou repetir agora para vocês, porque eu sou absolutamente franco e não estou fazendo nenhuma acusação personalizada. O empresariado brasileiro, e isso inclui vocês, evidentemente, precisa ter mais altivez, precisa ser mais exigente, menos pedinte diante do governo, porque vocês têm direitos a exigir. O empresário paulista, por exemplo, ele tem que saber que ele representa um Estado que tem um PIB que o torna diferente dos demais e lhe dá, por exemplo, o direito, sim, de indicar o ministro da Fazenda. Claro. Por que não? É assim em qualquer lugar. Vocês têm de ser representados no governo. Ninguém aqui precisa ficar esperando por audiência com ministros que não entendem da área e não ouvem ninguém. Vocês têm de exigir, a participação tem que ser mais ofensiva do que defensiva, porque vocês são muito maltratados. Muito maltratados. Eu fico imaginando como é que é a vida do empresário brasileiro, quando eu vivo, por exemplo, a seguinte situação, prometo que eu vou abreviar aqui a conversa, que já vai longe. Uma filha minha está querendo abrir uma pousada em Ubatuba. E eu falei, olha, cumpra todas as formalidades, até para que eu veja como é que é esse negócio, como é que reage o governo. Faz 3 anos que ela vem cumprindo exigências do tipo, comprou uma área, então você tem de compensar com uma área que tem área verde, você tem de compensar com a compra de outra área muito maior, em áreas determinadas. Tá, pá, fez. Aí vai para a secretaria tal. 3 anos depois, ela está no Condefat. E eu me pergunto, o que é que tem a ver o Condefat com uma pousada por construir? E aí, outro dia, eu falei para o Alckmin, olha aqui, eu poderia até ter pedido isso para você, acho que você me atenderia, mas eu não sou assim. Agora, como é que pode? A minha filha não consegue, faz 3 anos que ela está tentando construir uma pousada. Como é que vocês tratam o empresário brasileiro? Claro que eu tenho informações sobre o calvário vivido diariamente por vocês. Agora, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Agora, os empresários precisam entender que, unidos, eles têm muito mais força do que qualquer partido político. Aliás, o Brasil não tem partidos, nem terá, porque hoje a tendência mundial é a criação de movimentos e não partidos. Como na França, como na Espanha, isso vai acontecer aqui. Os partidos nunca existiram, nem existirão. Agora, vocês têm de entender, por exemplo, o próprio Paulo Scaff, que eu conheço bem, tem que entender que ser presidente da Fiesp é muito mais do que ser governador de São Paulo.
É um cargo político que lhe dá o poder de quem representa o empresariado de um Estado que é São Paulo. Não. Vai se meter em campanha eleitoral, aí acaba acontecendo o quê? Aí entra para a turma do Caixa 2. Quem é que não é? E Caixa 2, como resumiu brilhantemente a ministra Carmen Lúcia, é crime. É crime, não tem conversa. E não tem nada de financiamento público que seja estabelecido financiamento privado com limitações de aplicação da lei. Não dá, sim, eu não posso ser deputado, não seja. Porque no resto do mundo é assim. Nós é que não podemos financiar isso aí. E tratem os deputados, e teriam feito isso se o brasileiro soubesse se manifestar nas ruas em torno de ideias. A campanha tá cara, cria o voto distrital, que barateia qualquer campanha, e que é adotado em todo o mundo. A gente tem um presidente a cada 3 meses, institui o sistema parlamentarista que existe para evitar esse tipo de crise, que cria a burocracia permanente e impede que um presidente troque até o gerente dos Correios para facilitar a barganha por apoio no Congresso, apoio parlamentar. Pronto, acabou. Você tem um presidente dirigindo o país ali, enquanto se escolhe o novo primeiro-ministro. O Congresso é dissolvido, né, quando há uma nova eleição no parlamentarismo. Se o povo brasileiro descobrisse isso, os jornais não informam, meio mundo ia estar a favor do voto distrital. Só pelo prazer de destituir um congresso de cafajestes como esse, de tempos em tempos, até aprender a votar. Então, nós temos, voltando, de nos preparar para as eleições de 2018 e eleger pessoas que vão ter de apresentar programas, não tenho dúvida. O povo está descobrindo que é ele que paga a conta, já aplicou uma boa lição aos péssimos alunos, que são os políticos, na eleição municipal, e vai aplicar agora. Vai aplicar agora. O povo renova, a renovação do Congresso, em média, é de 40%. Apostem. Essa é uma previsão que eu ouso formular como jornalista. Vai ser de 80% em 2018, como reconhece o próprio Vicente Cândido. E eles ainda não sabem disso. Por quê? Como eu disse, o instinto de sobrevivência eleitoral do político é o mais agudo que há. É mais forte que o instinto de sobrevivência física. Só que agora eu descobri que, acima disso, está o medo de cadeia. Eles têm medo de perder o foro privilegiado e eles têm medo de serem condenados pelos muitíssimos crimes que praticaram. Então, não quero me estender mais, eu só queria que a gente... Eu quero que vocês façam as perguntas que quiserem, sobre o que quiserem. Me perdoem se eu me estendi demais, porque aí eu termino com uma frase que eu ouvi outro dia para me justificar, uma frase do Luiz Roberto Barroso, que é um homem muito preparado. As decisões dele podem ser discutidas no Supremo, mas é, sem dúvida, um homem preparado e engraçado, porque ele disse o seguinte: olha, eu peço desculpas aí pelo tempo que eu tomei de vocês, porque, infelizmente, eu não sou conciso como aquele aluno que é desafiado pela professora a juntar numa única frase 3 temas: religião, sexo e monarquia. Escreveu a seguinte frase: "Oh, meu Deus, como é bom", disse a princesa ao seu amante. É isso aí. Obrigado. Perguntem, por favor. Perguntas? À vontade, sobre qualquer assunto, sobre a imprensa, podem dar um pau na imprensa à vontade, eu não me incomodo. Bom dia. Uma pergunta rápida. Como que você vê o papel do Janot? Porque essa é uma posição extremamente importante para o país com relação ao tema, né? E essa nova... a pessoa que está assumindo no lugar dele, né? Porque me preocupa o seguinte: até agora eu não vi falar nada sobre a situação de Mercadante, de todo aquele bando que estava ali, e o que está acontecendo?
nisso aí que você sabe, que você poderia dividir com a gente? O Janot passou a olhar tão fixamente aí a possibilidade de permanecer no cargo, ou de sair do cargo como herói nacional, que ele passou a enxergar de um olho só. Ele só vê o governo Temer e ele não consegue enxergar a outra parte da mesmíssima quadrilha. O Petrolão foi um escândalo produzido em parceria, como todos sabem, pelo PT, pelo PMDB e pelo PP. Na cabeça do Janot, o alvo é o Temer. E ele foi por esse caminho e percorreu esse atalho aí da delação premiadíssima do Joesley e quebrou a cara. Por isso é que não conseguiu eleger o candidato dele, né, na tal lista tríplice, incluir o candidato que ele apoiou como um dos favoritos. A Raquel Dodge começou mal, né? Começou mal. Esse negócio de encontro noturno no Jaburu não dá. Aliás, não sei se vocês sabem, mas o Temer ele fez o seguinte, a grande providência que ele tomou depois de que o Brasil descobriu que ele recebe visitas fora da agenda e fora de hora para conversar sobre assuntos, como ele diria, nada republicanos, ele tomou a seguinte providência, ele montou lá uma cerca de plantas que impede o reconhecimento de quem entra. Essa é a ideia do criminoso, né? Não é parar com o crime, não. Já que eu vou conversar e não devia, então eu não quero que ninguém veja. Agora, pior é a explicação. Foi lá para combinar onde é que seria a posse. Isso aí dá para fazer por telefone, dá ou não dá? Não, vai ser aqui, vai ser aí, vai ser aqui, lá, tudo bem, é aqui. Acabou. Começou mal. Mas aí é que está. Todo mundo chega achando que esse cargo dá imunidade ao ocupante total. Não dá. Não dá, porque o brasileiro também aprendeu a criticar vigorosamente. Se ela não se adaptar, como se adaptou às circunstâncias, o atual ministro da Justiça, que também chegou todo valente, Torquato Jardim, não, vou mudar isso aqui, mudar ali, não muda nada. Porque a Lava Jato adquiriu uma velocidade de cruzeiro, que lhe dá autonomia de voo até onde quiser. Até onde quiser. O Moro me disse que a Lava Jato, que foi criada especificamente para investigar o assalto, a mão desarmada que a Petrobras sofreu, de que a Petrobras foi vítima, essa vai acabar, está na fase final. Mas aí vai começar do BNDES, da Eletrobras, da todas as outras. O Brasil não houve uma única concorrência, e vocês sabem disso, nos últimos tempos, que não foi irregular. Aí foi institucionalizada a propina para financiar campanhas eleitorais. Essa é a diferença. Esse negócio que sempre existiu corrupção, sim. A corrupção episódica, que existe em qualquer lugar. A corrupção institucionalizada e impune do conhecimento e com a participação do presidente da República, isso é coisa brasileira. Pelos números que eu li para vocês, foi a maior ladruagem desde o dia da criação, não há registro de nada igual. A propina passou a ser contada em bilhões. Eu lembrei ontem, nesse seminário, o seguinte, quando eu comecei a trabalhar na Veja, há muitos anos, o sonho do jornalista era estampar na capa da revista a seguinte manchete, né, título, a gente chama de chamada. Como ganhar, aí entre parênteses, honestamente, $1 milhão. Ninguém resistiria, nem a gente. Descobrir essa fórmula e ganhar $1 milhão, pronto, está com a vida feita, não precisa de mais que isso. Hoje, se você oferecer $1 milhão para um gerente da Petrobras, hoje não, um ex-gerente, ele vai achar que é ofensa pessoal. Isso não é quantia que se ofereça, ele vai achar que é meio esmola, porque um gerente, o Barusco, devolveu, sem ser pressionado, não precisou pendurar no pau de arara, nada, ele já chegou devolvendo 60 milhões. Apliquem essa escala às empresas de vocês e vejam como é que é isso. Se o gerente faz isso, imagina mais em cima. Chegamos a bilhões.
Então, não adianta. Acho que os dois erraram muito. O Janot quis pegar carona no prestígio da Petrobras e da Lava Jato, e atrapalhou a Lava Jato. Atrapalha a Lava Jato. A Raquel ainda acha que pode agir assim como quem... Não é bem isso, a Lava Jato exagerou. Claro que cometeu exageros e erros, e quem não os comete? Mas o saldo é altamente positivo. Quem não reconhece isso vai ser atropelado, porque esse caminho aí vai ser desobstruído por nós. Mais alguma pergunta? Augusto. Aqui, do lado esquerdo, seu lado esquerdo. Bom dia. Bom dia. Aqui. Por que você acha que no Brasil a Lava Jato vai ser diferente da Itália na Operação Mãos Limpas e que no final, né, com o passar do tempo, a população foi perdendo o interesse, né, paulatinamente, e os políticos conseguiram depois se reorganizar e, né, acabando por melar, né, a operação deles? Por que você acha que isso não vai acontecer no Brasil? Perfeito. O Sérgio Moro, primeiro, ele é especialista, ele se especializou, entre outros temas, aí, em Operação Mãos Limpas, a Mano Politi, lá da Itália. E ele também viveu a experiência do Banestado, e que é um escândalo que ele começou a apurar e viu que erros cometeu e que acabaram resultando na impunidade ali dos envolvidos, dos responsáveis pela roubalheira. Primeiro, delação premiada, isso a Itália aplicou. Segundo, deixa vazar para a imprensa o que está acontecendo, porque a divulgação imobiliza os que tentam a ocultação de provas e a obstrução da justiça. Terceiro, use a prisão temporária para o sujeito aprender que é perigoso você ficar na cadeia, não é agradável, não é exatamente igual à casa onde os ricos moram e descobrem que a cadeia tem um padrão um pouco mais baixo, como descobriram os que chegaram de jatinho a Curitiba e estão lá até hoje. Descobriram. E aí aconteceu o seguinte aqui. Eu estive na Itália 2 meses e conversei muito com jornalistas de lá sobre esse tema. Eles disseram o seguinte: a Lava Jato já foi muito mais longe do que a distância que foi percorrida pela Mãos Limpas. A pressão para segurar o avanço da Mãos Limpas começou logo no início, e os políticos, quer dizer, é uma esperteza malandra, dizer, e aí deu no Berlusconi. Pelo contrário, o Berlusconi foi beneficiário da obstrução, porque senão ele também seria pego. Os políticos acabaram criando uma legislação que impediu o prosseguimento dos trabalhos, que estavam bem num estágio muito abaixo do já alcançado pela Lava Jato. Agora não tem jeito. No momento em que você tem um escândalo que envolve o presidente da República, o ex-presidente Collor, só o Fernando Henrique, entre os presidentes vivos, não está nessa lista, a ex-presidente Dilma, presidenta, e um candidato a presidente, Aécio Neves, aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O Aécio Neves, aliás, eu não só votei, como participei ativamente da campanha. Era outro que eu não conhecia. Eu não conhecia o lado monstro, só conhecia o médico. Não conhecia o Mr. Hyde, que apareceu naquela conversa, e aí eu rompi imediatamente com ele, me sinto traído, como todos os eleitores, e digo o seguinte: mais grave que o conteúdo daquela conversa é a forma. Porque aquela linguagem de cais do porto, de cortiço, de fim do mundo, eu nunca tinha ouvido. E ele era, digamos, meu amigo, eu conheci quando ele era secretário do avô, eu convivi com o Tancredo Neves, e ele falava, não, eu tenho de honrar o legado do meu avô, tudo mentira. Porque o avô, se ele falasse o que ele falou com o Joés na frente do avô, a linguagem, pode até estar tratando de assuntos legais,
seria deserdado pelo avô. Seria deserdado. Aliás, um livro recente sobre Tancredo Neves levantou uma questão que eu nunca tinha pensado. Sobrou muito dinheiro da campanha do Tancredo Neves, e ninguém sabe onde foi parar. Sobras de campanha mesmo. Muita gente doou, ele ganhou, morreu. Sem tempo de dar destino a isso aí. E o filho dele, o Tancredo Augusto, diz, comigo não ficou. Então, não sei para onde foi. Bom destino aí não teve. Agora, errei. E como dizia o Juscelino Kubitschek, não tenho compromisso com o erro, reconheço, peço desculpas a quem eu eventualmente influenciei e mudo de ideia. Brasileiro confunde coerência com teimosia. O Prestes, Luiz Carlos Prestes, coerência, o sujeito se tornou comunista em 1930, morreu comunista quase no século XXI. Eu falei, isso é uma mula. Isso é uma mula. O cara que não muda de ideia, senão estaria aqui de fraque, polaina, né, chapéu coco. É isso, é como roupa. Você tem de ir se adaptando aos tempos modernos. Senão você pega e joga o computador no lixo. Eu não quero saber disso aqui, eu sou coerente. Quero usar lápis, né, caneta, aquela caneta que a gente molhava na tinta, então seja coerente. Tem jornalista que tem saudade da Olivetti. Eu tenho pena de quem tem saudade da Olivetti, porque aquela coisa que só sujava a mão, parava, quebrava. É a nostalgia que o cara tem do próprio passado, da mocidade, ele confunde com objetos. Né? Bom, senhores, mais uma vez eu quero agradecer a brilhante palestra do Augusto. Obrigado, Augusto. Desculpe se eu me estendi demais. Obrigado.